E uma grande polêmica da semana, dos últimos dias, envolve aqui a cidade de São Paulo, aniversariante de ontem, falando sobre aquela questão das motos. A polêmica da semana na maior cidade do país foi a volta dos mototáxis. Um decreto municipal proíbe a modalidade, mas as duas maiores empresas de transporte por aplicativo privado, a 99 e depois a Uber, retomaram esse serviço por aqui. O prefeito diz que isso vai causar uma carnificina, com acidentes e mortes. As empresas querem lucrar. Como fica o cidadão que já sofre com a má qualidade do transporte público nessa questão toda? Já vou inaugurar esse assunto aqui com o Jesualdo, porque, Jesus, tem, no meu ponto de vista, comentei isso inclusive no jornal Jovem Pan na semana, um equívoco conceitual sobre o que é esse serviço, que a prefeitura trata como sendo de mototáxi e, portanto, se ancora em um decreto que proíbe o mototáxi. Só que a 99, ela continua prestando serviços porque, na visão da 99, isso não é mototáxi, isso é serviço de moto por aplicativo. É uma diferença entre o que é transporte público e o que é transporte privado. Assim como o Uber não é táxi, o Moto Uber ou Moto 99 não é mototáxi. O táxi é um serviço público individual, assim como temos o serviço público coletivo, que é o ônibus, assim como temos o serviço público privado, que é um fretado, que não está debaixo das regras que um serviço público coletivo teria. Como é que você vê essa discussão toda? Porque a empresa insiste em operar. O prefeito insiste em ser contra porque isso seria prejudicial à segurança das pessoas. Como é que você vê? Conceitualmente, para o cidadão, é a diferença do subaco para axila, né? Da mesma coisa, o que ele quer é realmente andar de moto. E eu não vejo nenhuma fundamentação prática para a prefeitura, verdade. Já conversamos muito com o Mano no Jornal da Manhã, dos dias passados. Não, eu vejo só pontos positivos. Claro, é um serviço perigoso, mas não deixa de ser perigoso também o serviço de motoboy. Né? O Mano, acho que usou essa expressão. Qual a diferença que tem de levar um passageiro e levar um hambúrguer, né, Mano? Você falava isso. Então tem que proibir também o trânsito. Porque o hambúrguer é agradável. Tem passageiro que não é. Tem gente, tem pessoas que não... E na visão, o passageiro, ele impele o motorista a ser mais prudente. Porque se o motorista fizer uma loucura, uma barbeiragem no trânsito, o passageiro que deseja chegar vivo vai dizer, peraí, amigão, e o hambúrguer não tem essa capacidade. E outra coisa, é um transporte muito mais máximo barato. Que o hambúrguer pode fazer é chegar revirado na nossa casa, como às vezes acontece. Muitas vezes acontece, né? É um transporte mais barato, melhor até para o meio ambiente, porque consome menos combustível, é mais acessível para o pessoal periférico. Eu só vejo, não só pontos positivos, mas se a gente somar os pontos positivos com aquilo que o prefeito diz que é negativo, exageradamente nós temos que liberar esse transporte, né? Afora a questão jurídica em si. É claro que a Constituição Federal assegura para o município legislar sobre questão de interesses locais. Mas o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou no sentido de que transporte público deve ser legislado pela União. E não existe restrição a esse tipo de transporte que o município pudesse justificá-lo. Inclusive, nas ocasiões em que o Supremo foi instado a se manifestar, foi provocado, decidiu que o município não tem poder de impedir. Não só o Supremo já decidiu dessa forma, mas como o Tribunal de Justiça de São Paulo também, em 2019, uma ação do Ministério Público dizendo que a Prefeitura não tem essa competência legislativa todas de proibir o mototáxi. Vocês usariam o mototáxi? Eu não teria coragem aqui em São Paulo. Eu usaria. Você usaria? Usaria. É mesmo? Você sabe, Maria, inclusive já fala sobre isso. Porque eu ouvi uma análise de algumas comentaristas mulheres falando que isso também é uma questão de segurança para a mulher nas periferias, sobretudo. Porque o ônibus, o metrô, não chega na porta da casa dela, geralmente. E aí, à noite, em locais que não são tão seguros, isso seria, inclusive, uma... Foi uma pesquisa do Instituto Locomotiva. O Instituto Locomotiva fez uma pesquisa para saber quem era a maior interessada nesse serviço e descobriu que são mulheres da periferia. Por quê? Porque elas fazem o caminho final do trajeto entre o ônibus ou o metrô e a sua casa. Então, quem seria mais prejudicado nesse caso são justamente as mulheres da periferia. Agora, a Maria, que está dentro da Câmara de Vereadores, deve saber melhor os bastidores. E ela é cientista política, né? Então, porque é o seguinte, em política, quando você vê uma briga feia dessas, assim, lá no sul a gente chama uma peleia, né? Uma peleia? Uma peleia feia, assim. Uma treta, né? Uma treta. Você sempre pergunta assim, quem está ganhando, quem está perdendo? Quem está ganhando, quem está perdendo? Quem está por detrás disso, né? Na época da eleição,
quando eu andava de táxi em São Paulo, aí os taxistas diziam assim, eu vou de Ricardo Nunes. Por quê? Houve eu não sei se vocês lembram disso, houve um período que se instituiu na cidade de São Paulo o táxi preto. Era um táxi de luxo e tal, e você tinha que pagar uma grana para isso. Você não, né? O taxista, para poder ser esse táxi especial, pagava mais. Isso, uma licença. O Ricardo Nunes acabou com isso. E não só acabou com isso, com essa necessidade de licença, como ainda devolveu o dinheiro para os taxistas que haviam pago essa parcela lá atrás. Então, assim, taxista é uma base forte de Ricardo Nunes, né? Não só do governo direto, mas também da base de vereadores. Ele tem vereadores ali que são vereadores eleitos pelos taxistas. Então, assim, quando o Uber 99 tentaram se instalar em São Paulo, muitos anos atrás, a gente viu a mesma briga acontecendo. O que me parece que vai acontecer é uma questão lógica de mercado. Você pode proibir, mas se você entrar em qualquer lugar da cidade de São Paulo, já está tendo, né? Você tem no ABC, aí a pessoa vem do ABC para a capital, faz o quê? Desce no meio do caminho e troca de transporte? Então, assim, uma lógica de mercado não tem como você brigar, mas você precisa politicamente brigar. Eu acho até pela liberdade de mercado, né? Sim. Até pela liberdade de mercado, o município não poderia vetar esse tipo de... Fala aí, Maria. Sim, eu ia falar isso agora. Eu acho que o primordial disso é o consumidor, o passageiro, ter a livre escolha de selecionar o melhor serviço para ele em determinado momento. E como você disse, as mulheres são as principais usuários desse serviço, de fato. Inclusive, parece que tem uma outra pesquisa que fala que 70% das mulheres são favoráveis a esse tipo de serviço. E vejam, já acontece na periferia, gente. Assim, é um serviço que acontece também nas outras capitais do Brasil. A gente vê Salvador, aí minha cidade, tem o serviço de mototáxi, né? Que eu não vou fazer aqui a distinção legal, legal que foi mencionada antes, mas eu vou trazer o termo genérico do mototáxi. Então, em Salvador já funciona, em Belo Horizonte já funciona, no Rio já funciona. Por que em São Paulo não? Tudo bem que São Paulo é a cidade maior do Brasil, a maior cidade do Brasil, mas o trânsito no Rio também é caótico. Então, acho que assim, tudo é uma questão de conversa, debate, trazer os especialistas no assunto sobre isso. Eu tive a oportunidade, como você mesmo falou, Ellen, de conversar com as empresas que estão por trás desse serviço. Elas têm dados, elas trazem pesquisas e elas estão dispostas a conversar. E, como você falou, as mulheres que sempre precisam ter o olhar cauteloso para as políticas públicas, e é um transporte que já acontece na periferia. Se não for regulamentado, vai acontecer que nem as vans, que não ocorreu da maneira correta, e aí deu no que deu, a gente sabe quem comanda as vans aqui na cidade. E o crime organizado, para ser bem claro. Exatamente, você foi mais escancarado que eu. Espaço para o crime organizado. Exato. Tem mais uma fonte de financiamento e a gente sabe o quanto isso é danoso, não apenas para a segurança pública, mas até mesmo para o funcionamento da economia do país, porque a gente não pode normalizar que diversos setores econômicos passam a sofrer a influência do crime organizado. Isso distorce completamente a nossa economia, a produtividade e a capacidade de concorrência, né? Porque não é uma concorrência legítima quando você está combatendo alguém disputando o mercado com alguém que pode chegar e matar o seu fornecedor de repente, porque é um mafioso. Uma competição. Né? Você me permite só uma parte? Claro. Me lembra um pouco a história quando os Ubers foram implementados na cidade. Também houve óbvio que assim, em termos de segurança é diferente, né? A gente sabe que moto tem essa questão de fato, mas houve um protesto em massa e acabou ocorrendo, porque é uma demanda que vai vir. As pessoas já usam esse serviço. Eu lembro quando eu morava em Londres, quando os Ubers estavam surgindo lá. Será que tem mototáxi em Londres? Não, mas... Não tem. É difícil. Não tem nem moto. Não, mas imagine que os táxis, aqueles táxis black cabs, eles faziam greve no centro de Londres. Eles ficavam enfileirados em, assim, pilhas e pilhas de táxi. Era incrível ver aqueles táxis clássicos, porque eles estavam protestando contra o serviço disruptivo da Uber, né? Que acabou se consolidando como um serviço. É um pouco ser negacionista com a evolução dos meios de trabalho, né? Exatamente. Porque, do ponto de vista aqui, já pensando do outro lado, poxa, é uma oportunidade. Tem alguém que do outro lado está vendo nisso a chance de trabalhar, não é? Como seria isso, por exemplo, para boa parte de pessoas desempregadas, boa parte de pessoas que certamente veriam nisso o sustento de sua família, enfim. E a gente vê na prática, Koba, uma inversão de valores de como deveria ser o funcionamento do setor público, da prefeitura, numa sociedade livre e democrática. A premissa numa sociedade livre é a liberdade. A intervenção da prefeitura é que precisa ser justificada, precisa ser debatida, precisa ser argumentada
e ter alguma legitimidade em outros direitos fundamentais. Você não pode, a princípio, proibir uma atividade porque você quer, ou achar que a atividade só pode existir se a prefeitura liberar. Não é assim, é o oposto. Agora eu quero saber de vocês, e como resolveria essa preocupação do prefeito em relação à segurança? A número de acidentes, a segurança não só do usuário, mas como do próprio motociclista. Essa é uma preocupação legítima. E sobre o trânsito no Brasil inteiro, não apenas com moto e não apenas com serviço de moto. E é claro que, nesse contexto, as motos, o modal moto, né? Então não apenas o serviço de mototáxi ou de transporte de passageiros por moto, mas a moto em si é uma das protagonistas em boa parte das taxas de acidentes com morte. E isso merece uma preocupação do ponto de vista de política pública, mas tem diversas medidas que podem ser pensadas, como, por exemplo, a instituição da faixa azul, que, aliás, o próprio prefeito Ricardo Nunes celebra, e que, de fato, reduz bastante o número de acidentes com vítimas. Quando você implementa, para quem não sabe do que a gente está falando, é basicamente o desenho de uma faixa exclusiva para motos no transporte viário normal. Essa faixa azul é uma peculiaridade aqui de São Paulo. Então, se você não está em São Paulo, aqui começaram a testar isso, principalmente na Avenida 23 de Maio, que é uma faixa do tamanho da moto, que fica mais à esquerda nas grandes avenidas, e ali a moto anda sozinha, sem contato com outros carros na mesma faixa. Essa faixa azul que a gente poderia chamar no direito do costume fazendo lei, porque era exatamente onde as motos passavam. Já era um corredor. Já era um corredor deles natural, e ali fez-se a faixa azul, então. Sobre essa liberação do uso da moto para transporte, claro, a moto, eu sou motoqueiro, a moto, ela é inerentemente... Você é harleiro, Jesus? É isso? Eu sou, cara, eu sou... Harleiro? A minha... O perfil, você olhou, mirou e já sabia. A minha é Big Trail. É outra pegada. Vejam, eu estou vendo um cálculo aqui, em 2023 morreram 13 mil pessoas de acidente de morte no país. Claro, é perigoso, mas quem decide se vai se submeter a esse serviço perigoso não tem que ser o cidadão, tem que ser o consumidor, como foi a expressão utilizada por você. Eu só quero fazer uma Isso é liberdade econômica. Não, eu concordo em gênero, número e grau. Só fazer uma ponderação, porque isso me lembrou muito aquele clássico Roda Viva do Maluf defendendo o cinto de segurança. Nossa. E os jornalistas dando um pau pra ele, dizendo assim, mas a gente tem que ter liberdade de não usar o cinto, de poder fumar. Né? Não é bem assim. Contrate garçom sumante. Exato. É muito bom esse clássico. Mas assim, em São Paulo, inclusive, o veículo que mais temos acidente com morte, né? É um dado de São Paulo. Agora, foi justamente essa gestão, de Ricardo Nunes, que trouxe a alternativa da faixa azul, né? É legítimo que o governo se preocupe com a segurança. É legítimo, acho que essa preocupação da segurança ela é legítima. Só me parece que por trás dela tem outras preocupações políticas também aí que a gente está discutindo. Mas assim, é legítima a preocupação com a segurança, e aí políticas como a da faixa azul são uma alternativa viável, né? Para que depois você vai escolher se você está querendo tomar essa garupa aí ou não. Né? Regulamentar o serviço é uma coisa, agora proibi-lo da forma feita. Exige seguro de vida, seguro contra... tipo de moto, os capacetes, a própria higienização de capacete, que é um negócio muito preocupante. Não, você dizer que está preocupado com a segurança, logo vai proibir a moto, é como dizer, estou preocupado com o assalto, logo vou proibir a pessoa de sair de casa. A rua é perigosa. Excelente metáfora. Né? Agora, você falou das questões políticas envolvidas. Essa questão dividiu até a base aliada do prefeito na Câmara Municipal. Tem vereador que quer proibir e outros que falam em liberdade, modalidade, enfim. E aí, como é que você vê, Maria, essa divisão da base do prefeito? Até as eleições agora, meses atrás, todo mundo de mãos dadas com o prefeito, coisa linda, aquela coisa, né? Até a eleição agora do novo presidente da Câmara, mas já temos um assunto que separa essa base aliada. Muitos vereadores que apoiaram o Nunes são contra a maneira como a prefeitura tem lidado com o caso. Sim, veja, de fato, essa nova legislatura, ela está mais desafiante para o prefeito atual. Apesar dele ter uma base, a maioria dos vereadores estão com ele, tem muita gente nova, tem pelo menos uns 10 vereadores que são aliados com o Nunes
de maneira mais genérica, né, na ala mais da direita ali, alguns bolsonaristas, mas eles têm um perfil mais independente, são os vereadores de opinião, que ganharam justamente porque eles são uns vereadores, como eu chamaria, de vereadores de rede social. Eles são muito fortes nas redes sociais, eles têm posicionamento nas redes sociais, e um deles, inclusive, é do próprio PL, salvo me engano. O Lucas Pavanato. Exatamente, ele é do PL, né? Que é o mais votado. Exato. Justamente, e ele fez um vídeo onde ele estava na frente da prefeitura ou da Câmara com os motoqueiros, e ele abraça a causa mesmo, e ele, em tese, também abraçou o Ricardo Nunes. Então eu acho que para o Ricardo Nunes vai ser uma legislatura mais desafiadora, ele vai ter que negociar mais, ele vai ter que vir mais à Câmara para conseguir aprovar os projetos dele, e um desses essa questão da proibição. Agora uma questão aí, porque o que proíbe na cidade de São Paulo é um decreto, não é isso? Exatamente, um decreto de 2023. E o que pode sobrepor o decreto é um decreto legislativo, tá certo, Maria? Não é isso? Então, a lei já é superior ao decreto também, né? Também. Mas tem que aprovar a lei. Mas é que o argumento... É que o decreto, ele regulamenta. Mas é que o argumento da 99, que foi a empresa que começou a bater de frente com a prefeitura, é que o decreto da prefeitura é ilegal e inconstitucional, porque contraria as normas já existentes que têm uma hierarquia legislativa superior ao decreto da prefeitura, né? E tem razão nesse ponto. Agora, a impressão que eu tenho, Eli, é mais ou menos assim. Alguns vereadores olham para uma discussão. Tem dois lados. Qual é o lado mais popular aqui? Qual é o lado que dá mais votos, que dá mais like, que dá mais views? E aí? A gente tem, assim, mas é bom... Tem coisas que mudam, né? E aí a gente tem essa os novos políticos de Instagram, de TikTok, que estão lá fazendo vídeo e tudo mais, mas tem coisas que não mudam. Por exemplo, o prefeito de São Paulo tem maioria na casa, pelo menos, o último levantamento que eu fiz era pelo menos, acho que desde a época do Pita, se eu não me engano. Então, assim... Mesmo quando foi o Haddad? Mesmo quando foi o Haddad, ele conseguiu compor maioria na casa, tá? Porque o MDB conseguiu ir pro lado dele, e aí ele conseguia compor maioria na casa. Nada como o Centrão, né? Pra garantir. Entendeu? Então, assim, prefeito de São Paulo tem maioria na casa, gente, há muito tempo, entendeu? Então, ok, concordo com você. Talvez custe algumas subprefeituras a mais, tipo isso. É isso. A conta, basicamente, é essa. Sim, talvez, em termos públicos, o Nunes precise conversar um pouquinho mais, ou vai ouvir mais nas redes mais barulho, né? Por causa de parlamentares mais vocacionais, assim, que falam mais e gritam mais alto. Mas não me parece que, em grandes decisões estruturais da cidade, ele vai enfrentar alguma oposição de fato. Não, mas está mais difícil para ele, porque na última legislatura era quase como um cheque em branco que ele tinha ali na casa. Agora ele vai ter que sentar lá, ir na Câmara e conversar um pouco mais do que antes. Mas nessa questão das motos, eu não vejo a palavra final com ele ou com a Câmara, vai ser com o Judiciário. Isso ele não pode voltar atrás, o prefeito não pode voltar atrás por causa do desgaste político. A Uber e a 99 também não vão voltar atrás. Portanto, isso vai acabar no Judiciário. E é algo que, pelos precedentes que já existem, me parece claro que o serviço vai ter aqui em São Paulo, sim. Eu também acho. Eu acho que vai ser um caminho sem volta agora. Parece que é uma briga já com resultado anunciado. Eu acho também. Poxa, mas isso, não sei se falta de assessoria, se falta de estudo, mas gente, é uma questão, base dele, é uma questão que já foi decidida. Já foi decidida em Brasília e em São Paulo. No Judiciário. No Judiciário. Ou seja, outras vezes já tivemos essa situação e já está muito claro de que é possível, legalmente é possível. Mas assim, o prefeito insiste em algo que vai perder, não sei o que está por trás disso. Talvez ficar bem com a base dele, né? Com a base dos taxistas. Embora o pessoal das motos, assim, depois da faixa azul, também estavam muito ali favoráveis a ele, né? Mas você marca uma posição que assim, de certa forma... E passa uma mensagem para os taxistas, né? Olha, fiz o possível. Eu fiz o que eu pude. Eu briguei por vocês. E para a população em geral, algo do nível... Olha, eu estou aqui preocupado com a saúde, com a segurança, né? Essa é a minha grande preocupação. Então você consegue marcar
uma posição ali, é isso. E é sobre isso. É que ao mesmo tempo, essa posição que ele marca contraria uma parte essencial do seu discurso de campanha. Quando ele dizia que seria um candidato a favor da livre iniciativa, a favor do empreendedorismo, na prática, ao, por exemplo, apreender motos e aplicar uma multa de R$7 mil em cima do coitado do motoqueiro que está ali R$7 mil às vezes é mais caro que a moto, dependendo da moto. É surreal. É verdade. Ô, mano, cadê o livro? Você vai conversar lá com o Ricardo Nunes, pô. Estamos batalhando aí. Mas é absurdo isso, porque a gente está falando na prática de uma postura da prefeitura coibindo a concorrência e combatendo o empreendedorismo. Ou seja, ele está fazendo o oposto daquilo que ele prometeu numa área essencial, onde ele se contrapunha ao seu concorrente Guilherme Boulos, dizendo, não, aqui, eu, do ponto de vista econômico, serei um liberal. E aí, a primeira grande discussão que se tem na sua nova gestão é com a prefeitura combatendo o empreendedor e punindo o trabalhador honesto que estava simplesmente buscando uma refeição para sua família desse jeito, apreendendo moto, aplicando multa, é surreal.